Boa tarde a todos ou boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas aqui no canal Amigos de Nosso Lar, no nosso programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Sempre aos domingos, uma vez por mês, às 17 horas, horário do Brasil. Aqui em Portugal, 20 horas. Sejam todos bem-vindos. Lembrando hoje, não estamos ao vivo, ok, pessoal? Então, não adianta mandar mensagem aí. Aliás, pode mandar mensagem sim, se tiver dúvidas, claro que depois a gente tenta responder, tá? Ou eu, ou a nossa convidada aqui, a gente manda aí depois a mensagem, pode ser pelo Instagram também, ou aí no comentário a gente lê depois. Então, pode fazer o comentário sim, mas só lembrando que a gente não está ao vivo, com a nossa participação, que o pessoal de sempre de onde está falando, manda um beijo, manda um abraço, e esse domingo esse programa não vai rolar, tá bom? Mas é aqui o nosso programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. Como é que é o nosso programa para quem não conhece? É um bate-papo. A ideia é uma conversa, tá? Com temas doutrinários, obviamente, doutrina espírita, Jesus, é sempre isso que a gente acaba falando. E a gente tenta trazer aqui um pouco de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles no nosso bate-papo, para a gente conversar um pouco e aprender com a veneranda, aprender um pouco com os seus ensinamentos também nesse nosso bate-papo. Tem uma playlist aí no canal Amigos de Nosso Lar, procura lá, playlist, bate-papo com Joana de Ângeles, já tem algumas dezenas de programas, e também no meu YouTube. Meu YouTube é o nt.nelson Tavares, nt.nelson Tavares. Convido a todos para me seguirem e assistirem outros programas que nós já realizamos no passado, tá bom? Tema de hoje, importantíssimo, sabe qual é? O homem aparência. O homem aparência, quem escolheu esse tema foi a nossa convidada. Esse tema é um título de um capítulo, que está lá no capítulo, um capítulo não, é um trecho do capítulo, se eu não me engano, no capítulo 7 do livro Homem Integral, de Joana de Ângeles. Está lá um capítulozinho daqueles de 2 páginas, pequenininho, aquele assim, vou ler rápido, é uma leitura breve, mas olha, vou dizer para vocês, dá para fazer um seminário aqui, para falar 3 horas sem parar, de tamanha profundidade de conteúdo que Joana traz nessa obra como um todo, nesse livro, Homem Integral. Em especial, a nossa convidada escolheu esse tópico, esse tema, esse capítulo, muito interessante, que dá para a gente conversar bastante aqui, e é isso que a gente vai fazer nessa tarde e noite de hoje. Então, apresentando a nossa convidada, ela se chama Jane Silva, lá do Rio de Janeiro, do Cefac na Taquara, que é o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Aliás, nós nos conhecemos ano passado, eu tive a oportunidade de estar lá, fiz uma palestra ao vivo, conheci a casa e conheci a Jane. E aí, naquele bate-papo, aquele bate-papozinho rápido ali, antes de iniciar a palestra, entre um cafezinho, um biscoitinho, descobrimos que temos aqui um amor em comum, que é Joana de Ângeles. Pronto. E aí, deixa para eu convidar a Jane para a gente realizar aqui, estarmos juntos. Aliás, a gente já deveria estar junto há um tempo atrás, mas pronto, foi uma semana que o Alírio Cerqueira Filho esteve conosco, a gente remarcou, e aí não conseguiu, remarcou de novo, pronto, estamos aqui agora, com a internet caindo, tudo mais um pouco, mas a coisa está funcionando. Então, vida que segue, vamos tocando enquanto nós podemos. A Jane, que é palestrante, divulgadora da doutrina espírita. Jane, boa tarde para você, boa noite, seja bem-vinda e mais uma vez te agradeço, obrigado por estar aqui conosco nessa tarde e noite de hoje. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Nós estamos conversando nesse bate-papo, nessa alegria que é poder estudar a doutrina, humildemente estudar a Joana, né? Porque é a oportunidade de reflexão, sempre que a gente estuda e a gente tem essa fala, né? Que é um presente e uma oportunidade para nós, né? Momentos de reflexão, momentos de parar um pouquinho no nosso cantinho interior
para pensar, né, em todo esse ensinamento que se faz necessário para o nosso crescimento. Né? Então, muito obrigada. Obrigada. Nada, que isso, Jane, eu que agradeço. É mesmo o presente barra oportunidade, né? É exatamente isso. É o convite permanente para o autoconhecimento, para tudo isso e muito mais que a Joana de Anjos nos traz. Mas olha, pessoal, eu acho que aqui vai ser difícil, porque eu e Jane, nós somos aqui suspeitos para falar bem de Joana de Anjos, né? Vai ser só coraçãozinho, hashtag amor, mas que bom, a gente está aqui exatamente para isso, não é à toa que o programa se chama Bate-Papo com Joana de Anjos. Então vamos começar? Vamos lá, vamos fazer a nossa oração, um momento importantíssimo. Convido a todos, quem sentir a vontade, claro, de fechar os olhos comigo nesse instante. Agradecemos a Deus Pai por essa encarnação, por esse momento que estamos aqui, vivenciando tudo que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Agradecemos também ao Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado, nos mostrando o caminho do amor, o caminho da felicidade. Agradecemos também a todos os trabalhadores do canal Amigos do Nosso Lar, em especial, que nos acompanham nesse programa Bate-Papo com Joana de Ângeles. E dessa forma, nos colocamos aqui como aprendizes que somos, para aprender um pouco mais com Joana, aprendendo com Jesus. E dessa forma, pedimos autorização para dar início a mais esse programa na tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita, já levamos um pouquinho, né? A ideia é essa, tá? Relembrando, oração, ó, dá sempre uma levada, não faz mal para ninguém, tá? Se tem um hábito, um vício bom para o pessoal adquirir, é oração. Vamos fazer oração, que é sempre bom, tá bom? Vamos começar então? Tema de hoje, o homem aparência. Jânia, já vou passar a bola para você, fica à vontade. Pode dar o pontapé inicial, por gentileza. Sim, sim. É uma responsabilidade, né? E para a gente, no momento social em que a grande maioria, né, da sociedade, e que nós somos muitas vezes atropelados por essa avalanche de informações, por todos esses apelos que muitas vezes experienciamos. E quando a gente vai buscar o conteúdo doutrinário, a literatura da Joana, são informações tão importantes para a nossa atenção, porque observamos que vivemos muitas vezes distraídos de uma realidade, né? E distraídos, esquecendo que somos passageiros. E quando a gente se distrai, entendendo que somos passageiros, vamos normalmente buscando os atalhos da vida, né? E buscando os atalhos, normalmente a gente já entendeu que esses atalhos muitas vezes vão nos levar a lugares extremamente complicados. E aí vem a doutrina, e vem a Joana, né, com a sua série. Para aqueles que são psicólogos, é maravilhoso, e para aqueles que não são psicólogos, como é o meu caso, mas que têm essa afeição, essa identificação com o conteúdo, e que nessa busca do conhecimento, porque a gente vai entendendo cada vez mais que Joana é evangelho, né? Então, quando a gente entende que Joana é evangelho, ela traz para a gente o evangelho à luz da psicologia, e como isso é maravilhoso, porque quantas situações vivenciamos, já agradecemos também a ela, o livro Jesus, à luz da psicologia, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, né? É um livro maravilhoso, e que quando a gente vê todo esse movimento, nos convidando mesmo, olha, parem para pensar, estudar é ótimo, o processo teórico ele é maravilhoso, mas ele tem que estar ali, lado a lado, com o movimento de autoobservação, né? E nesse momento de autoobservação,
para que a gente não fique somente no processo teórico, que a gente é bom demais para falar, bom demais para dar várias informações doutrinárias, mas vamos lá, nesse contexto do homem aparência, principalmente vamos buscar agora o olhar do religioso, né? Porque no momento atual precisamos estar atentos a essa questão. Como é que estamos inseridos, antes da gente entrar aqui, né, na fala do livro, como é que está o conteúdo e a proposta do nosso desenvolvimento em relação ao que a gente sabe e aquilo que a gente se propõe a fazer, minimamente. E quando ela vai falar de homem em aparência, ela vai falar desse verniz social, né? Então, muitas vezes o espírita, ele é visto como aquele ser que busca ter, né, um pouco mais de consciência social, um pouco mais de consciência ética, como ela diz na literatura, um pouco mais de consciência responsável, como a Joana também traz na literatura. E quando muitas vezes a gente se depara, né, ainda com esse abismo, né, entre o conhecer, entre o buscar e entre o fazer, se a gente não estiver nessa vigilância, a gente acaba, às vezes, escorregando, né? De uma forma muito intensa. Então, a Joana vem, na literatura, a todo momento, sinalizando para a gente atenção, vigilância, não dá mais para dar golpe em Deus, fazer cara de bom moço, de boa moça, e continuar nas mesmas rotinas para inglês ver, né? Para mostrar para a sociedade aquilo que você não é ainda, conquistas que você ainda não realizou, porque isso é um processo. E quando a gente entende que isso é um processo de autoaceitação, de autoconhecimento, a gente vai conjugando o conhecimento doutrinário e mais todas as outras ferramentas, principalmente terapêuticas, que estão à nossa disponibilidade. Para quê? Para que esse tratamento interno, né, ele seja cada vez mais fortalecido. E aí, ela diz assim para a gente, logo aqui no Homens Aparência: a falta de uma consciência idealista, no qual predomina o bem geral, sem impulsos egoístas que trabalham em favor do imediatismo, torna difícil a realização da liberdade. Para lograr a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior das suas aspirações e metas, bem como os instrumentos de trabalho com os quais pretende realizar. Então, é interessante porque ela fala de consciência idealista, ela fala, além da consciência idealista, ela fala desses impulsos, aspirações e metas, né? Porque aspirações e metas a gente tem que saber para onde a gente quer ir e aonde a gente quer chegar. Quando a gente entende que estamos aqui em processo de transitoriedade, em processo de construção, é muito natural que em determinados momentos a gente ainda se equivoque com a nossa forma de lidar com as adversidades da vida e com os desafios existenciais. Porém, na medida em que o tempo vai passando e a gente vai tendo todo o aprimoramento de conhecimento, onde a gente vai tendo a certeza da continuidade da vida, fica ainda mais intensificado, né? Assim a gente pode dizer, a nossa necessidade, fica mais intensificada a nossa necessidade de desenvolver algo que tenha realmente valor, que não seja simplesmente aquilo que a qualquer momento, como diz lá no Evangelho, a traça e o tempo pode corromper e corroer. Né? Então, essa necessidade dessas bases sólidas, entendendo a cada vez mais o que e discernindo o que verdadeiramente é necessário. Né? O que é necessário? Será que a gente já parou para pensar o que é necessário para a gente? A gente sabe que é transitório, que se tem um tempo, que o maior objetivo é a transformação, o crescimento, a sua renovação e desenvolvimento de sentimentos que muitas vezes a gente deixa adormecido e soterrado justamente para dar vazão às necessidades materiais, né? Necessidades a contemplar esse homem que precisa se mostrar para a sociedade, muitas vezes, aquilo que ele não é e está muito distante de ser. Então, quando a Joana propõe para a gente, faz uma reflexão,
Nós estamos na matéria, também, como diz o Evangelho, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A gente tem que ir desenvolvendo esse olhar. Para nós que estamos mais envolvidos com o conteúdo doutrinário, fica menos desafiador pensar nesse processo, entre aspas. Mas para aqueles companheiros que não têm nenhum acesso, às vezes, ou não teve aquela base familiar, porque às vezes você pode não ter o acesso religioso, mas você tem a base familiar que te estrutura para entender a transitoriedade da vida, né, e a impermanência das coisas. E essa impermanência que diz, você tem, mas amanhã você pode não ter. E aprender a lidar com essa impermanência desde cedo na infância, como ela é importante, né? Porque você já vai transformando essa criança num adolescente mais consciente, esse adolescente num jovem mais consciente dessa impermanência, e um adulto cada vez mais atento a essa realidade. Mas isso não começa no processo educativo, lá na sua base, como é lidar, né, na idade mais madura, com esse olhar da impermanência. E aí, para contribuir com esta fala aqui da Joana, nesses 2 parágrafos, que, como você bem disse, né, dá um seminário, eu digo que de alguns dias, dá para a gente pensar o que ela fala aqui, né? A educação é base para a vida, em comunidade, por meios legítimos de processos de aprendizagem, que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Não apenas um preparo para a vida, mediante a transferência de conhecimento pelos métodos de aprendizagem. Antes, é um processo de desenvolvimento de experiências, no qual o educador e o educando desdobram as aptidões inatas, aprimorando-as com recursos para a utilização consciente nas múltiplas oportunidades de existência. Então, ela está falando para a gente que não é só aqui e agora, né? Objetivada como intercâmbio de aprendizagens, merece considerá-la nas matérias, nos métodos e fins, quando se restringe a instrução. Não somente formar hábitos e desenvolver o intelecto, deve dedicar-se à educação, mas, sobretudo, realizar um contínuo permanente, em que as experiências, por não cessarem, se fixam ou se reformulam, tendo em conta as necessidades da convivência em sociedade e da autorrealização do educando. Isso é que ela fala para a gente no SOS Família. Aí ela coloca mais à frente assim: a criança não é um adulto miniaturizado, nem uma cera plástica facilmente moldável, né? Interessante, né? Porque quando a gente lida com a criança, e aí diz, né, a gente não deve cortar as asas, né? A gente deve destruir o voo. Então, o que ela está pontuando aqui para a gente? A criança, né, é um ser que tem toda uma estrutura, uma bagagem, de acordo com as suas experiências, por isso ela não pode ser vista como um adulto miniaturizado, sim como um espírito, e nem como aquela massinha que a gente vai modelando, esquecendo que ali dentro tem algo, né? E por que isso é importante? Porque se a gente se reconhece enquanto espírito, se lá na infância a gente já identifica algumas questões que precisam ser trabalhadas, porque às vezes na própria infância o espírito já demonstra algumas questões de não aceitação, né? De diversas situações. Passa a adolescência, inicia a juventude com essas questões a serem trabalhadas, e muitas vezes, lá na idade mais adulta, a gente vai ver as consequências desse processo, dessa base educativa, em que muitas vezes, com tantas atribuições e atribulações da vida, às vezes a gente não para olhar essa criança. E a gente vai ver lá na sociedade o impacto de tudo isso, né? Porque, na verdade, esse homem em aparência, além dele ser um espírito dentro da visão espírita, ela foi aquela criança que muitas vezes, pelas demandas sociais, pelas demandas materiais, às vezes a família, os pais, não tiveram oportunidade de olhar com olhos de ver algumas demandas que lá já estavam latentes e que o tempo passou.
né? E o tempo passando é igual a enfermidade. Quanto menos a gente trata, mais ela se instala e mais ela se estabelece, né? Então, quando a gente vai tratar dessas questões, desse homem que está na sociedade com essa necessidade intensa, né? Ainda mais hoje nas redes sociais, onde a gente para olhar, onde as pessoas sorriem um dia na rede social e no outro dia estão se suicidando, isso já está ali nas estatísticas, né? Já está aí a cada vez mais dentro de todo um processo onde os estudos acadêmicos apontam essa realidade desse homem que mostra uma realidade social onde emocionalmente, onde internamente ele está adoecido. Não é que a gente vai fugir da rede, né? Não é que a gente não vai usar o recurso tecnológico, tanto é que quando ele é bem usado, né, esse é um instrumento como nós estamos usando aqui, de uma forma mais qualitativa, né, de um processo de reflexão, de educação, de uma roda de conversas material e espiritual, porque é uma roda de amigos espirituais aqui, dialogando, nos proporcionando reflexões, uma interação, para quê? Para que a gente possa se lembrar da nossa essência, e que quanto mais, diz lá Jung, né, quanto mais a gente olha para fora, né, mais a gente se esquece de olhar para dentro, mais a gente vive num mundo de ilusões, né? Quanto mais a gente olha para fora, mais a gente sonha. Quanto mais a gente olha para dentro, mais a gente desperta. Mas será que nessa realidade social nós estamos, né, trabalhando, educando essa criançada, a juventude, para olhar para dentro, né, e se preocupar com essa sua essência, com o olhar dessa sua identidade, porque se eu estou identificado com esse homem, o que o material pode proporcionar, identificado com o que as doenças sociais, no momento atual, podem me proporcionar, é isso que eu vou abraçar, né? Então, a nossa preocupação em que sentido? Vamos usar, sim, como diz lá o apóstolo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é o uso do artifício tecnológico, mas como nós estamos utilizando. E quanto menos educado nós formos, menos saberemos utilizar de forma qualitativa esse recurso, né? De forma a operacionalizar esse conteúdo a nosso benefício e ao benefício daqueles que estão à nossa volta. Então, como esse processo de formação, como diz aqui a Joana, porque dentro desse olhar do homem em aparência está aí um processo educacional também, né? Então, por isso a gente fala sempre que Jesus é esse grande psicopedagogo, porque quando a gente olha os conteúdos doutrinários que nos são proporcionados no Evangelho, a gente vai identificar cada vez mais esses caracteres do processo educativo. E aí, fortalecendo com o Evangelho, só para pontuar aqui, tem um trechinho lá na questão, lá no Livro dos Espíritos, que vai dizer assim para a gente: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Mas no mundo que nos convida a estar agitado o tempo todo, a estar olhando para 300 coisas ao mesmo tempo, como é que a gente vai ter essa profunda observação? Se a gente não parar, não fazer, às vezes, esse pit stop que o bem nos convida, que talvez se não fosse o bem, se não fosse o Evangelho, digo também, se não fosse a Joana, talvez não estaríamos aqui dialogando sobre essas questões tão importantes, né? Para a nossa autoeducação, para a nossa saúde. Porque quando ela fala do homem aparência, se a gente não se vigiar, a gente entra nesse ciclo adoecido do ter, e se esquece da importância do ser nessa sociedade que nos convida muito mais a
a essa realidade ilusória, né? Tanto é que a gente vê um flash e daqui a pouco esse mesmo flash, em 2 tempos que a mídia propõe, em 2 tempos, ao mesmo tempo que ela te levanta, ela te derruba. E se você não tiver essa maturidade emocional, qual é a tendência? É entrar nesses calabouços, né? Da saúde emocional e mental, como a gente vê aí, né? As depressões e tantas enfermidades ligadas a essas questões de não suportar uma realidade. E aí vem os mecanismos de fuga, né? E aí, no Evangelho, diz assim para a gente: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua experiência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam no egoísmo e no orgulho. Está lá no Evangelho, capítulo 14, item 9. E a gente para pensar que hoje, na verdade, as crianças muito novas já estão aí com os celulares na mão. E esses dias eu estava vendo um vídeo, né, de uma criança que estava num avião, não sei se você teve acesso, e no momento que a criança não podia, dentro do avião, usar o celular. No momento em que a mãe não dá, a menina entra em crise, dependência, né? Entra em crise, começa a gritar, e pensava-se que era algo ligado à saúde física da criança. E aí, quando a mãe verbalizou, né, as pessoas ficaram ali boquiabertas à situação emergencial que nós vivemos nesse quadro, né, de saúde mental em função da dependência tecnológica, que também está ligada ao homem aparência, né? Então, quando a gente observa que muitos pequenos eles já estão sendo bombardeados e os males, né, os malefícios que isso vai se trazer a longo prazo, a nível cerebral, a nível emocional, a própria neurociência já aborda essas questões, e como é importante na casa espírita, nas discussões, nos diálogos, a gente já ter acesso para ter um diálogo franco e aberto para minimamente fazer uma prevenção para essa geração que está aí, né? Está aí ao nosso lado, nas nossas famílias, dentro das casas religiosas onde transitamos. Então, se a gente pode fazer esse diálogo, como é importante, como uma medida preventiva, né, de questões futuras. E aí a Joana, eu falei lá do SOS Família, tá? Agora eu vou voltar lá no Homem Aparência. Quando ela diz assim para a gente que, ignorando as reações pessoais sempre imprevisíveis, facilmente ele tomba nas ciladas da violência ou entrega-se à depressão, quando surgem as dificuldades, as respostas ao seu esforço, quando as suas respostas não correspondem ao anelado, né? Porque, na verdade, o que acontece? O que a gente observa? Esse desafio de se estruturar para conviver é algo que cada vez é mais postergado, né? E sendo postergado, a gente não amadurece para essa convivência. E na medida em que os nossos desejos eles não são contemplados, né? Normalmente, muitos dos nossos companheiros, a gente identifica o processo aí de violência, né? Por não aceitar os desafios e as limitações da vida. Principalmente quando a gente recebe o não, né? O não da vida. E se a gente tem essa dificuldade de receber o não na infância, a gente vê o desafio que é o não como adulto. E aí, diz aquela música maravilhosa, né? Você verá que é mesmo assim que a história não tem fim, né? E se eu tivesse que ganhar dinheiro como cantora, eu estava ruim, né? E a sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. Como é difícil, né? A gente não ser educado para isso e lá na frente encontrar o mundo que vai dizer o não e a gente vai aprender a ter que viver. Então, mamãe não tem dinheiro para lhe dar o telefone de última geração, para você aparecer na internet que você está bem na fita e com o telefone de última geração para mostrar para todo mundo que você pode. Mamãe não pode dar o tênis que você quer, porque o salário não é compatível. E mesmo que seja,
né? Eu acho que também nessa questão do homem à aparência é o aprendizado, a aprender a valorizar, a aprender a conquistar. E aprender a conquistar também é um exercício, porque por mais que se tenha o recurso financeiro, quando a gente dá normalmente demais, o filho não valoriza. E aí a gente cria essa geração dos frustrados tendo tudo, mas sempre insatisfeitos. E gerando aí essas outras questões, muitas vezes ligadas aos suicídios, pelos nãos da vida. Então, vai de uma situação bem simples do nosso cotidiano até as questões mais complexas. E aí, quando ela fala para a gente, né, que esse anseio para uma liberdade, a gente vai entendendo com o tempo que para se ter a chamada e a tal liberdade, é necessário amadurecimento. Porque dar liberdade para a criança, o que ela faz? Estrago na certa, né? Então, como entendemos que tudo tem seu tempo, que liberdade é um processo de construção, a gente vai ver isso, o quanto a espiritualidade vai nos orientando na necessidade desse amadurecimento para a gente poder ter. Porque se é um processo de conquista, e se é liberdade para ela ser bem utilizada, você precisa do amadurecimento, então você tem que conquistá-la. E como é que você conquista sem viver a experiência? Não tem como, né? Até para quê? Quando você tiver a oportunidade de ter os recursos, você saber utilizar. Então, quando a gente fala sobre o status, né, que o status, creio que você já deve ter ouvido, muitos de vocês, né? Status é comprar aquilo que você não quer, com dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não gosta aquilo que você não é. E para viver e mostrar para a sociedade, ser aceito, muitos de nós ainda estamos nesse patamar, né? De ser bem visto, de ser bem quisto, de ser aceito, e vamos nos atropelando e atropelando os nossos pares, né? Porque nesse afã de mostrar, né, aquilo que nós até gostaríamos de ser, isso do seu ponto de vista material, e ainda digo, do seu ponto de vista espiritual também, né? Porque muitas conquistas nós ainda não realizamos internamente e temos a consciência, porque é um processo. Então, ainda somos bastante orgulhosos, sim, somos bastante vaidosos, sim. Isso está no combo do homem aparência, porque é tão boazinha, fala tão manso, mas pisa no calinho da criatura para saber quem é. Está aí o homem aparência. Porque o que você conquista, você não perde. Porque se a conquista foi sedimentado ao longo de muito tempo de trabalho, de renúncia, de observação de si mesmo, né? De trabalho. E trabalho significa que não é por osmose. Alguém vai dar para você? Não vai dar. Então, quando a gente fala dessa relação pai e mãe também, né? O filho está bem na sociedade, se aceita, mamãe dá tudo. Para você mostrar para os seus amigos, né? Que você tem um poder, né? E quando a gente descobre que o verdadeiro poder, a gente não precisa de nada disso, porque é a sua essência, e mostrar quem é de verdade numa sociedade que é líquida, como diz o Bauman, é extremamente complicado, né? E aí a gente precisa estar muito fortalecido, buscando se fortalecer para que essa busca dessa plenitude, como diz a Joana na sua literatura, lá no Plenitude, a gente possa entender que é um processo de várias experiências de vida e que para a gente conquistar algumas virtudes, vamos ter que abrir mão de muita coisa, né? E principalmente mostrar isso que a gente tenta mostrar na sociedade para ser respeitado, para ser valorizado, para ser aceito, para ser entendido. Isso aí, quando a gente não fala também do homem aparência na soberba intelectual, né? Porque muitas vezes ele está muito distante disso, mas para mostrar para a sociedade que sabe muito, que estudou muito e que já consegue decorar a literatura de trás para frente e dizer qual é a questão X, Y, Z, mas às vezes não consegue dar
um boa tarde para o companheiro que está sendo recebido na casa religiosa, ou às vezes para o seu próprio porteiro, né? Então, na casa religiosa é um bom moço, mas na convivência social é um tirano, né? Bom moço, boa moça, né? Porque a gente tem que incluir o feminino e o masculino aí para não ter problema. Então, quando a gente começa a observar, a gente vê o quanto a Joana nos convida, porque muitas vezes transitamos em ambientes que olhamos para as pessoas com aquele olhar sereno, né? Tão amoroso, mas quando a criatura vem verbalizar, a gente diz assim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, quando a gente olha para esse conteúdo trazido pela Joana, vamos percebendo que ela fala desse processo individual. E se não houver educação e reeducação nesse processo individual, vamos reproduzir nas próximas gerações cada vez mais o fortalecimento desse homem que precisa mostrar para ser aceito dentro de uma sociedade. E por isso estamos adoecendo a cada dia. Adoecendo e adoecendo o grupo social no qual estamos inseridos. Porque se o outro não faz aquilo que eu, né, acho que seja importante para estar ali pertencente, aí eu começo a forçar a barra, ou então eu excluo, né? Porque se você não está na rede social, se você não veste a roupa que eu visto, se você não tem o carro que eu tenho, se você não fez as viagens que eu fiz, quem é você? Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque a doutrina é uma doutrina que nos ensina ao processo de entender que a transitoriedade da vida, tudo aquilo que me é oferecido a qualquer momento, no Evangelho pode ser tirado. E se eu me apego àquilo que a qualquer momento pode ser tirado, eu com certeza terei desafios grandiosos. Tanto é que vemos aí no plano espiritual, nas mesas mediúnicas, nos trabalhos, espíritos ainda extremamente ligados ao processo de apego àquilo que já não pode mais usar. Você concorda comigo, Nelson? Né? Em gênero, número e grau. Assino embaixo completamente. Quer continuar o raciocínio ou posso puxar aqui um pouco? Pode, pode. Primeiro eu quero... Anotei tanta coisa aqui, Jane, estou adorando. Estou adorando. Assino embaixo. A tua leitura vai muito na minha leitura também, a interpretação. Vários momentos aqui eu falei, a gente estava estudando junto com o espiritual aí, porque está fechando muito, muito raciocínio aqui. A forma que a gente interpreta. Primeiro, eu queria comentar com você, já falei aqui algumas vezes, mas a Jane não sabe. E tem muita gente que está chegando agora também. Aliás, pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? Quem está chegando agora aqui. Esse livro, Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, foi o livro que me levou à faculdade a me tornar psicólogo. Foi o primeiro livro que eu tive contato da Joana e me apaixonei, literalmente, e fui buscar a partir daí, me transformei no psicólogo por causa desse livro, especificamente. Então eu tenho um carinho todo especial por esse livro, que é exatamente fazendo essa unção, esse link com a questão psicológica num todo, Joana de Ângeles pensando ali todas as teorias, todos os psicólogos e trazendo a verdadeira felicidade, o Mestre Jesus, com a sua medida psicoterapêutica, através do amor. Então, eu sou fã de carteirinha, não é à toa, através de Joana, que eu me tornei psicólogo. Mas vamos lá. Tanta coisa boa aqui, olha, não sei nem por onde começar. Quero começar por essa história aqui do verniz social que você falou, e que é uma realidade que sempre existiu, tá, pessoal? É a história do, como a Jane falou, para o inglês ver, para o outro ver. E a diferença de hoje em dia, e cada vez mais se acentua, é porque antigamente a gente botava roupa para sair para o baile, para a festa, maquiagem, para estar na rua, no convívio social. Ou então preparar, abrir aquela cristaleira lá em casa e tirar aqueles copos e talheres especiais para receber uma visita, para ficar bem na fita também, né? Só que, hoje em dia, esse social já tem uma continuidade, uma questão muito mais do dia a dia, que é o quê? São as mídias sociais.
É a história do post, do story, como é que eu vou estar, como é que eu vou me apresentar, como é que eu vou me mostrar. E é interessante que isso já virou comércio, profissão para muitas pessoas, que quanto mais para quem percebe em sítios, em locais turísticos, é engraçado. Engraçado não é uma crítica, tá, pessoal? Só é engraçado, tá? Mas a gente percebe e vê pessoas, por exemplo, mais o público jovem, né? Com equipe de produção, com 2, 3 pessoas, com iluminação, com foto. Parece até que é algo oficial, mas é uma menina que está tirando foto e com uma malazinha do lado ali, que vai trocando os looks, e tem todo um aparato. E às vezes é 2, 3 ao mesmo tempo, e você fica até meio assim, chama atenção, mas aquilo é tudo por uma produção de fotos para essa aparência, com essa necessidade, digamos assim, que foi criada por essa nova geração, por esse novo mundo. Posso até compartilhar com vocês que eu tive no ano passado, num parque de diversão, e eu percebi alguns jovens que estavam lá não para se divertir, não para brincar no brinquedo, né? Que a teoria é essa, a gente vai para o parque de diversão para brincar no brinquedo. Não, estava lá para tirar foto, para fazer os looks, e etc, etc, etc. Mas isso tudo, pessoal, olha só, não é aqui para a gente ficar assim, ó. A questão não é essa. As gerações vão mudando, a interatividade vai mudando, mas o principal é nós estarmos atentos exatamente como nós estamos nos relacionando, principalmente com o nosso eu, através do contato com o próximo, com o mundo. Porque todos nós estamos aqui para evoluir enquanto indivíduos, enquanto espíritos que somos. E não encarnamos nesse mundão salada de frutas à toa. Tem um propósito esse relacionamento com o mundo, com o meio. E o aspecto social faz parte. Claro que faz parte. Não quer dizer que todo mundo tem que ter o Instagram, o TikTok, o Twitter, o Facebook e estar interagindo. Como a própria Jane falou, utilizamos as ferramentas de acordo com o nosso interesse. Resumindo, na internet a gente pode aprender a amar o próximo, fazendo um curso, escutando palestras, entendendo, buscando livros, como a gente pode aprender a fazer uma bomba para matar todo mundo. É como nós utilizamos a ferramenta que faz a grande diferença. Agora, um dos aspectos muito importantes nesse mundo, nesse relacionamento em sociedade através da internet, é o que eu falo bastante, quem fala isso é o Marlio. Eu copiei dele, retirei dele, parafraseio ele. É a história do palco e bastidor, que a gente confunde muito. Confunde demais. Porque, vamos lembrar, Instagram, Facebook, isso tudo é palco, tá, pessoal? É a foto para estar bem na fotografia. É o vestido, o antigo vestido do baile para o domingo, que você tem que estar ali apresentável, aquela coisa toda. Só que hoje em dia acontece muito, principalmente com influencers e etc., pessoas que vivem disso e estão ali diariamente postando, compartilhando a vida, que é ótimo, não tem problema nenhum nisso. O problema começa quando? Quando nós que estamos assistindo esse conteúdo acreditamos que a vida daquele influencer, daquela pessoa é uma perfeição. E você olha para o lado e vê aquele marido remelento, as crianças brigando, e um trabalho que você não gosta e que você ganha pouco, e fala: olha a vida da fulana lá. Essa fulana é feliz, a minha vida é uma desgraça. E tudo de ruim acontece na minha vida, e acaba aquela mídia social te fazendo mal. Posso dizer para vocês, em consultório aqui, já umas 3 vezes eu já tive relatos de pessoas que a mídia social estava complicando, dificultando a vida da pessoa. Até de falar, Nelson, eu tive que parar porque aquilo estava me... E é verdade. E faz mal se a gente não souber como se relacionar com esse meio, com esse aspecto de aparência, com essa questão toda desse verniz social. E continuando aqui o raciocínio, como a Jane frisou bem, nós vestimos muitas vezes essas fantasias, essas máscaras para a vida. Que máscaras são essas? É a máscara do bonzinho, do bom marido, da boa esposa, do bom filho, da boa filha, do cristão. A máscara do cristão é essa que a Jane falou ainda há pouco. É porque lá no centro espírita eu sou o cristão, sou o bonzinho. E fora, como é que é? A tratativa é igual com o irmão espírita, que comunga da mesma religião.
que a gente está ali com interesses em comum, e há um sorriso no rosto, uma maravilha, a boca está sempre aberta, aquele sorrisão. Ai, que bom, estou no centro, tudo bem, abraça, beija todo mundo. Da porta para fora, a cara fecha, e, ó, até diminui um pouco o olhinho e fica ali, ó. Primeiro que vem, já dá-lhe uma marretada logo de cara. É ou não é assim? Quanto de nós... Mas ainda bem, olha, não é crítica não, tá, pessoal? Ainda bem que nós já conseguimos praticar, exercitar o amor, nem que seja no pequeno núcleo. Mas o desafio é amar tudo e a todos, até aquele que é o diferente. Se relacionar com quem pensa diferente de nós, com quem vibra de outra forma, é possível amar também. Claro que a gente não vai desenvolver o mesmo tipo de sentimento por aquele que comunga dos nossos pensamentos, e que a troca é muito mais fácil, e a direção da vida que nós nos apoiamos uns aos outros e nos fortalecemos. Mas ainda assim, dá para amar fazendo ao próximo o que gostaria do que fizesse conosco. Esse é o sentido do amor do Cristo, e podemos entender na base comportamental, principalmente. Mas, além disso, eu vou passar a palavra para você, tá, Jane, que eu quero te escutar mais do que falar aqui. Mas, além disso, tem essa história de convencer o outro, o mundo, a aparência para fora, mas também tem aquela que é se enganar, aquela que muitas vezes a gente tenta nos convencer que nós somos aquela pessoa, aquele fulano, muitas vezes fazendo o quê? Inflando o nosso ego, dizendo para mim mesmo que eu sou bonzinho. Não, mas eu sou aquele muitas vezes que é o que eu gostaria de ser, que eu já tenho conhecimento teórico, como a Jane falou, que é ótimo, que eu já li o Evangelho, já li literatura espírita e sei, é isso que eu quero para a minha vida, mas não consigo praticar ainda, estou distante, é o saber e fazer. E isso é uma angústia que muitas pessoas trazem sempre, vira e mexe, escuta, Nelson, eu sou espírita há 30 anos já, mas eu continuo a mesma coisa, estou evoluindo muito pouco, quase nada, é tão difícil. Exercício, pessoal, é exercício. Exercício. Qual é o exemplo aqui que eu vou dar? Todo mundo dá esse exemplo também. Estou roubando, parafraseando esse exemplo de alguém, mas são exemplos ótimos para ilustrar. Eu quero emagrecer, eu quero ficar forte. É importante eu entender como é que funcionam os aparelhos, entender como é que funciona a dieta, as calorias, o gasto calórico, o metabolismo. É importante? Claro que é importante. A teoria é importantíssima, sem dúvida nenhuma. Quanto mais conhecimento, melhor. Porém, de que vale eu virar PhD em exercício físico e em emagrecimento se eu não fecho a boca e não vou para a academia e faço exercício? O exercício é na hora do alimento. O exercício é na hora de ir lá e ficar tantas horas na esteira, na bicicleta, puxando ferro. Esse é o exercício. Só saber não vai mudar nada. O que vai mudar é eu aplicar todo esse conhecimento teórico para a minha vida, para a minha realidade, fazendo tal esforço que muitas vezes a gente não quer fazer, não quer pagar o preço. A gente quer o bilhete da loteria, acreditando que só porque eu sei tudo, num estalar de dedos, num milagre, as coisas vão mudar e tudo vai acontecer da maneira como eu gostaria. Então, qual é o grande desafio aqui para passar a palavra para a Jane? Penso eu, tá? O grande desafio é trabalhar a nossa humildade, é enxergar sim as nossas falhas, que é o convite que Joana faz, a busca do autoconhecimento. Temos virtudes, mas temos falhas também, temos aspectos a serem trabalhados. Nos reconhecer doentes da alma. Eita, história difícil essa de nos enxergar doentes. Como é fácil enxergar o mundo doente, as pessoas doentes, e eu não, ó, eu, outro patamar. Posso dizer para vocês, desculpa, tá, pessoal? Sempre peço desculpa. Não tá não, tá, gente? Se tivesse, eu não estaria nem mais aqui encarnado. De alguma forma, todos nós aqui temos o nosso quinhão de egoísmo, de orgulho a ser trabalhado, virtudes a serem conquistadas. E esse processo não é fácil, esse processo muitas vezes é doloroso, mas é necessário, porque tem a ver com o quê? Com a tal maturidade espiritual. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer, e a busca dessa encarnação vai ser o conjunto do conhecimento, claro, mas principalmente da prática, prática daquilo que a gente já sabe. Todo esse conhecimento, nós aqui espíritas,
que a gente está aqui trocando com vocês, de alguma forma multiplicando, fomentando. Acho interessantíssimo esse tipo de programa, como a gente está realizando agora, de tantas ideias, tanta profundidade que a gente vai elaborando. Mas olha só, eu digo por mim, e posso botar a Jane no barulho, tá? Responsabilidade dobrada, triplicada, quintuplicada. Quanto mais conhecimento, ó, segura aí. Como a Jane falou, não dá para dar golpe em Deus mais não, tá? Não dá para dar jeitinho, não dá para arrumar atalho, dá somebody love. Jane, passa a palavra para você. E isso é muito gostoso da gente entender, quando a gente está junto, né? Porque a gente entende que o crescimento, para crescer, a gente tem que estar junto um do outro, porque através do outro eu vou vendo as minhas necessidades e as minhas limitações. Mas nessa parte aqui, onde você falou da questão do autoconhecimento, né, e que a Joana tem nesse outro momento, que é algo maravilhoso, que ela fala para a gente do amor, né, desse auto-amor. Porque quando a gente se busca, né, esse trabalho intenso de olhar para si, de valorizar o que a gente tem, como a gente é, o que acaba acontecendo? Mesmo que o outro não tenha muito a lhe oferecer, você já sabe o que você tem dentro de você. E quando a gente não faz esse trabalho de auto-amor, o que acaba acontecendo? Tudo que vem de fora vai ter um valor muito mais expressivo do que está aqui dentro, né? Então, o que vai acontecendo? Eu vou valorizando o que está fora, vou fugindo de mim mesmo, e nessa fuga de mim mesmo, eu vou sendo preenchido com o que a sociedade propõe, o que lá fora propõe. E aí, nós vemos nesse movimento esse grande desafio, e ela diz assim: lentamente são retiradas as aparências do conveniente, do social, do agradável, estatuído, do conforme desejado, para que a legítima identidade apareça e o homem se torne o que ele é. Mas eu só vou começar a me tornar aquilo que eu sou quando eu vou fazendo um caminho para dentro de mim mesmo, né? E aí, eu pedi ali às minhas amigas, ver se você conhece, né? Então, aqui... O meu é igualzinho. A minha capa é igualzinha, é da mesma época o meu. Já mudou a capa, eu acho que uma ou duas vezes. O meu é igualzinho esse aí. Fazendo a propaganda, que a gente tem que fazer a propaganda da nossa amada, sim, dessa literatura maravilhosa, que tanto desperta a mente e corações, né? Então, quando ela fala sobre esse momento dessa identidade, que muitas vezes, ao longo do tempo, ela vai sendo ali soterrada, né, diante de tudo aquilo que nos é ensinado, muitas vezes, do que vivemos, do ponto de vista educativo e social, e que aí olhar para você e ver o valor que você tem, a beleza que você é algo extremamente desafiador. E que nós somos convidados a fazer esse caminho para dentro, e olhar, nossa Senhora, quanto de belo eu tenho dentro de mim mesmo, e aí o que está lá fora já não vai fazer tanto sentido. E aí vão se diminuindo essas necessidades de mostrar, né? De exercitar para fora, e sim exercitar para dentro. E aí é por isso que ela fala para a gente que é um processo educativo de longo prazo, porque você vai aprendendo a se autovalorizar, a se auto-perceber, a se auto-amar. E aí, essa semana eu estava fazendo um estudo, e vou aproveitar e trazer também a reflexão, que é daquela lenda zen budista, da companheira que vai lavar as roupas no rio, e quando chega em determinado momento... Jane, desculpa interromper. Chega só um pouquinho mais para frente, que você está se afastando e o áudio está ficando um pouquinho baixo. Tá, melhorou? Pode continuar. Isso.
Então, aquela lenda zen budista que fala de uma companheira que está lavando as roupas no rio, e no momento em que ela está lavando a roupa, ela começa a olhar para a lua e contemplar a lua. E no momento em que ela contempla a lua, vem as ideias, né? Aquela visão maravilhosa, e num determinado momento, o que acontece? Ela torce a roupa e joga na bacia. Só que ela não tira a água da bacia, porque ela estava tão envolvida e encantada com aquela lua que ela nem se deu conta. Conforme ela vai caminhando, ela olha para a bacia. Quando ela olha para a bacia, ela vê a lua. E ali, olhando para a lua, ela fica mais encantada com aquela lua que estava próxima, a lua da bacia, né? Aquela lua mais próxima, a lua que era quase que palpável. E num dado momento ela tropeça numa pedra. E quando ela tropeça, o que acontece? Vai-se a roupa e a água da bacia. E aí, quando ela sai catando todas as roupas e coloca na bacia, cadê a lua? Tinha sumido, né? Porque ela estava contemplando o reflexo. A lua verdadeira, a lua original, ela precisava fazer um movimento para olhar. Quantas vezes passamos a vida contemplando aquilo que a qualquer momento, como a água da bacia, pode se ir embora, esquecendo de olhar para a referência maior, esquecendo de olhar para o essencial, para o que é verdadeiro, não para o que é ilusório. E aí a questão do homem aparência é justamente isso, né? Porque, embora seja um desafio para todos nós, mas ela pontua que se a gente não se tomar conta e não se vigiar, a gente passa a vida inteira contemplando o ilusório. E na hora da realidade, é um grande choque, né? Porque a gente vai vendo que o que deveria ser conquistado, né, e que pode quase que ser palpável, porque ninguém pode tirar, são as nossas conquistas reais, e que vai depender do nosso esforço, do nosso entendimento, do nosso amadurecimento, né, da nossa renovação, e que ninguém pode alterar isso. Como isso é valoroso, e como isso é gratificante, você saber que existe um cantinho dentro de você que ninguém pode capturar, né? E aí, quando você se tem, né? Eu tenho a mim mesmo, como ela fala, né, na literatura, quando você se tem, que é um exercício, né? O lá fora, os apelos externos já não vão ter tanto impacto na sua vida e na sua existência. Eles vão fazer parte, sim, porque nós estamos encarnados, mas eles não vão trazer tantos tremores, né? Porque quantas vezes a gente está ali vivendo alguns desafios da vida, dormindo hoje, pensando no boleto que a gente tem que pagar, porque para viver do homem em aparência, a gente fez uma conta exorbitante de um dinheiro que a gente não tem condições de ter, mas para mostrar para uma sociedade, muitas vezes adoecida, hipócrita também, desculpa a palavra, mas é um desafio, né? E quando a gente olha, nossa, o quanto a espiritualidade me ensina a revisitar um espacinho que precisa ser tratado, cuidado, valorizado, que é o espaço de mim mesmo. E aí a Joana, ela vai dizer aqui para a gente, confundem-se coragem com impulsividade e força com expressões de poderes de dominação, né? Porque nesse momento do homem em aparência, quantas relações de poder elas precisam ser alimentadas para que nesse movimento de superioridade, mesmo que ilusória, eu possa me sentir superior àqueles que estão ao meu lado, principalmente, aí eu digo, meus súditos e meus seguidores, né? Porque quando eu digo meus seguidores, significa, né, que eu estou lá num processo de superioridade, e que a gente já viu que na sociedade, né, os grandes são os que realmente conseguiram vencer a si mesmo e valorizar o que tinham dentro de si. Os grandes, quando a gente olha lá para Gandhi, o que Gandhi deixa para a gente de referência? Quando a gente olha para Chico, o que Chico deixa para a gente de referência? Né? Então, essa conquista, né, interna, essa conquista de si mesmo, vai fazendo com que a gente valorize o que de fato precisa ser valorizado. Então, ela vai dizer assim para a gente, na consciência profunda está íncita a verdadeira liberdade,
que deve ser buscada mediante o mergulho no âmago do ser e a reflexão demorada, propiciadora do autoconhecimento. Ou seja, é um processo, é um trabalho que leva tempo, mas precisa ser iniciado. Porque quanto mais a gente posterga, maior a dor e o sofrimento. Porque mais a gente vai entendendo que o tempo passa, a gente não consegue amealhar o que materialmente a gente achava que precisava ter para se manter bem. E quando a vida passa, nós vamos percebendo que o que tem valor de verdade, e a gente para pensar lá no finalzinho da vida, quando os companheiros estão ali, nos momentos finais, né, da oportunidade dessa encarnação, a gente pode perguntar, os relatos da medicina são muito firmes nisso, né? A gente nunca pensa, né, na foto, se ficou bonita, com não sei quantos likes, no carro bonito que eu passava e todo mundo ficava, oh, que linda, não é isso. E sim nos amores que vamos deixar, nos afetos, onde a gente pode dizer para eles, eu vivi com você o tempo todo, eu te amei e não consegui falar porque meu orgulho era muito grande. Olha só, gente, quanta coisa bonita para a gente pensar, né? Então, a Joana nos proporciona essa reflexão. Ela vai dizer que, esvaziados de objetivos elevados, os movimentos dos grupos sociais, como os dos indivíduos, proporcionam a anarquia que se mascara de liberdade, destacando-se violência de um lado e conformismo do outro, sem um relacionamento saudável entre as criaturas, esvaziados de objetivo, né? Então, ela também fala, lá no Amor Imbatível Amor, que todos nós precisamos de objetivos para viver. Uma vida sem objetivo é uma vida sem sentido. Precisamos de objetivos maiores, né? Então, quando a gente olha, quando a gente busca objetivos verdadeiros, são objetivos que vão nos impulsionar a nosso progresso e a nossa transformação. Se esses objetivos superiores vão nos preencher, está maravilhoso. Agora, se for aquele objetivo que a qualquer enchente do Rio de Janeiro tudo pode se acabar, pensemos. Quantas pessoas vivem catástrofes, desafios da vida, e que quando perdem tudo estão serenos, porque eles têm a si mesmos. Eles estão fazendo o exercício de aprender a lidar com a impermanência. E é um convite para todos nós, porque tem vezes que a gente se esquece, né? Que a gente é espírito, tem vezes que a gente esquece que a qualquer momento a gente vai embora e que aquela casa que a gente tanto lutou para ter, alguém vai morar, quando muitas vezes, em 2 tempos não vende tudo e acaba com tudo, e sem o mínimo esforço vai fazer isto. Sabe aquela cadeira que você passou anos pensando em comprá-la, e aí você juntou muito dinheiro e comprou porque ela era assim, assado, cozido, e quando você for, tu terá que deixá-la. O que é isso? É exercício da transitoriedade. E que mesmo estando, né, nos bancos educativos e iluminativos dos espaços religiosos, seja que religião for, quantas vezes precisamos receber informações cotidianas para nos lembrar disso, porque às vezes a gente acaba se esquecendo. E quando que a gente vê que a gente acaba se esquecendo? Quando a gente começa a conversar com os nossos companheiros e começa a identificar na narrativa a cota ainda de apego, a cota ainda de estar ali envolvido com situações que ele sabe que a qualquer momento ele pode perder, né? Então, nesse homem aparência, que se a gente não tiver atenção e vigilância, a gente acaba tombando. Não é que a gente não vai se cuidar, né? Não é que a gente não vai se tratar, não é isso. São os exageros que vivenciamos socialmente e que, sem se dar conta, quando a gente vê, a gente já se distanciou da proposta maior, que é a nossa conquista, que é a nossa renovação, que é o nosso aprimoramento.
mais à frente, ela vai dizer aqui: dissimulam os sentimentos para se apresentarem bem, conforme o figurino vigente, detestando-se fraternalmente e vivendo a competição frenética e desgastante para cada um alcançar a supremacia do grupo, agradando o ego atormentado, né? Então, quando ela fala dessa dissimulação de apresentar que está bem, que está tudo organizado, que está tudo estruturado, quanto mais a gente tenta mostrar aquilo, mais a gente está comprovando que está tudo errado, que nós estamos mais doentes do que imaginamos. Né? Então, esse processo, essa linha tênue entre enfermidade e saúde, se a gente não busca essa vigilância, a gente derrapa para os porões. E aí, essa necessidade da apresentação, de aparecer, de estar bem, conforme se manda na sociedade. Quantas pessoas vivem, né, num relacionamento tóxico, com uma convivência tóxica, mas estão ali fotografando e mostrando para a sociedade a chamada família doriana. Preferem mostrar a família doriana do que buscar um tratamento de saúde familiar para se conviver bem, terapia de família. Para quê? Para se harmonizar aquela realidade, aquele conjunto, né? Mas aí, diz a Marina Colasanti, a gente se acostuma, né? A gente se acostuma a olhar pela brechinha da janela e continuar fazendo as mesmas coisas e querer que a vida nos responda de forma diferente. Então, quando ela vai dizer aqui para a gente, apesar de acumularem recursos pregando o existencialismo comportamental, esses vitoriosos, ou seja, na visão material, né, permanecem vazios, sem ideal, sem ética, mumificado nas ambições e presos aos desejos que nunca satisfazem. Aí a Joana mata pau a gente, porque ela diz, né? Olha só, consciência ética e mumificado nas ambições, porque a gente parece mesmo uns zumbis nas conquistas materiais, né? Que enquanto a gente não tem, a gente não come direito, não bebe direito, não dorme direito, até conquistar aquilo que a qualquer momento pode ser o quê? Perdido e vazio. Lindos por fora, mas vazios por dentro, tão vazios que eu acho que nunca se teve tanta busca de tratamentos na área da saúde mental como agora. Nunca o psicólogo foi um profissional tão recorrido como agora. Por quê? Porque buscamos lá fora, mas estamos vazios aqui dentro. Né? Então, quando a Laura fala isso para a gente, é uma chamada de atenção. Até quando, né, vamos nos permitir de forma consciente? É diferente daquele companheiro que não tem consciência, foi educado para isso, aquela estrutura familiar e aquela base foi alimentada dessa forma, não se teve a oportunidade dessa busca e inserção de ambientes salutares que proporcionassem esse tipo de reflexão, e aí mantém-se aquela vivência social naquele contexto familiar. Mas a partir do momento que você sai daquela célula e convive com um ambiente que te propõe reflexões e crítica naquele outro ambiente, quando você volta para o seu núcleo, você já está de uma forma um pouquinho melhor para pensar diferente e aos poucos e se movimentando, como disse lá a história do peixinho lá no André Luiz, né? Então, quando você sai daquela ilha e vai na busca do conhecimento que pode te acrescentar e fazer com que você se impulsione nessa mola do progresso através da potência à vontade de sair dessa realidade, você segue. Mas se você está ali asfixiado naquele ambiente tóxico,
e adoecido, fica meio difícil você pensar nesse aspecto, né? Mas quando você sai desse núcleo e tem essa oportunidade de refletir sobre isso, caramba, nunca tinha pensado nisso, né? Que às vezes a gente passa a vida inteira muito mais na busca de conquistas materiais, muito mais do que para se satisfazer, se sentir bem, é muito mais para mostrar para os outros do que realmente para você ter prazer naquilo, de viver aquilo, né? Quantas vezes as pessoas conquistam, e logo depois que conquista já está vazio de novo, já está na busca de outras questões para saciar os seus desejos e prazeres. E é uma busca incessante, né? E é um baú sem fundo, né? Em que enquanto a gente não se preenche de verdade do que é real, a gente está ali no processo de início vazio existencial. E a Joana diz aqui para a gente, né? Já estamos finalizando, falta pouco aí, faltam uns 20 minutos, né? Não é isso? Mais ou menos. E ela vai dizer que quando esse indivíduo, ela diz aqui para a gente, desencadeia-se um distúrbio do conjunto social, né? Até porque contagia, né, gente? E a gente vê isso de uma forma muito real, né? Que afeta o homem, por sua vez, perturbando mais o grupo em ciclo vicioso, no qual a causa, gerando efeitos, estes se tornam novas causas das tribulações, ou seja, a criatura se transforma no peso da economia social, porque ele não cresce, ele se encontra com outro que se encontra adoecido, e aí junta a fome com a vontade de comer, essas energias, elas estão ali se entrelaçando, um vai automaticamente influenciando o outro, e quanto mais adoecidos, quanto menos despertos estamos, por isso está ali, né? Desperta, ó tu que dormes. Enquanto nós estamos adormecidos, nós não conseguimos perceber isso, não. E conforme você vai tendo esse despertar da consciência, né? Por isso ela traz lá os níveis de consciência, aqui na literatura, ela vai mostrando para a gente as condições que cada um nesse processo evolutivo vai se encontrando. Mas existem momentos em que a gente até já sabe, né, como ela também pontua, mas a gente não consegue ainda fazer alguns movimentos porque a gente vai precisar se ajustar, né? E como você muito bem colocou, a gente quer ficar forte sem fazer exercício, não tem como. Não tem como. Né? E aí, ela vai fechar. Reverter o sistema injusto e desgastante, no qual se mede e se valoriza o homem pelo que ele tem, e não pelo que ele é, em razão do que pode, não do que faz. É o compromisso de todo aquele que é livre, né? Então, essa relação desse empoderamento, que é a palavra de ordem hoje na sociedade, né? Quando a gente descobre que esse empoderamento é uma conquista interna, é algo extremamente libertador, porque aí você não vai precisar da aprovação do outro para dizer que você está vivo na sociedade, né? E aí começa a se desviar aquele discurso, né? Quem não é visto não é lembrado, não tem assim na sociedade, né? Quem não é visto não é lembrado. O que é isso? Você tem que estar sempre aparecendo para dizer que você funciona, que você, ó. Mas, do ponto de vista espiritual, e dessas almas que têm um pensamento, desses espíritos que têm um pensamento superior, porque nós não podemos nivelar, quando a gente quer buscar algo que nos alimente, não dá para nivelar com alguém que pensa como a gente. Tem que buscar um pensamento superior. E quando você busca esse pensamento superior, que te nutre, esse pensamento superior que te faz raciocinar e entender os objetivos maiores da vida, como é valoroso, porque aí aos poucos nós vamos saindo da nossa zona de conforto, aos poucos nós vamos saindo desse processo de massa, né? E entendendo a importância de olhar nesse processo da individualização. Olha que legal, né? A Joana nos propõe. E aí ela fecha. A desordenada preocupação por adquirir a qualquer preço equipamentos,
veículos, objetos da propaganda alucinada, a ansiedade para ser bem visto, acatado no meio social, o tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre os temas sem profundidade de qual momento transtornam o equilíbrio emocional da criatura, arrojando abismo da perda da identidade, a desestruturação pessoal e a confusão de valores, ou seja, perda de identidade, né? Porque eu estou tão identificada com o que está fora que eu perco a minha identidade, a minha identificação comigo mesmo, desculpa, gente, errei aqui, comigo, né? Então, essa perda dessa identidade faz com que a gente vá se preenchendo, né, de coisas, desde a rede social, as pessoas, porque às vezes a gente precisa se preencher de pessoas, né? Tem que se preencher de pessoas. Enfim, cada um de nós sabe a nossa limitação e a nossa necessidade. E vem a Joana nos dizendo, né, e nos dando trabalhinho de casa, para que cada um de nós possa repensar nesse momento de tantas abordagens e apelos sociais, midiáticos, como nós estamos funcionando diante do Evangelho, que nos é proporcionado na casa espírita. Tanto tempo e de forma tão educativa. O que a gente está fazendo com o Evangelho? Os homens aparências tornam-se quase todos calmos ou não, fortes ou fracos, ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade. No entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho, como de lazer, desmotivados e automatistas sem rumo, prosseguem, avançando ou caminhando em círculos? Avançando ou caminhando em círculos? Vou retornar, avançando ou caminhando em círculos? Como é que a gente está caminhando? Desnorteados da grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. Então, quando ela faz para a gente essa pergunta, né? Estamos avançando ou caminhando em círculos? É para a gente pensar enquanto espíritas, né? No momento em que nós precisamos, né? Nesse movimento de atenção à imortalidade, né? Na atenção a entendermos que estamos aqui por um pequeno tempo. E a gente não atende às nossas necessidades da alma. E enquanto a gente estiver do homem do pescoço para baixo, vai ser um grande desafio trabalhar esse homem do pescoço para cima. E se não for esses espaços de trocas de experiências, de conversa sincera e aberta, onde a gente pode pensar de verdade, né? Sem máscaras, na medida do possível, né? Sem óculos escuros, para que a gente possa olhar, mesmo que distante, né? Olho no olho, naquele bate-papo que a espiritualidade faz com a gente de vez em quando. Senta aqui, minha filha. Vamos pensar. A gente vai levando a vida, como diz o poeta, né? Deixa a vida me levar. E já não temos mais tempo para isso. Então, que a gente se esforce, né? Nesse movimento tão bonito, que é o movimento que é proposto, né? Que a Joana propõe, que é da autoeducação, de uma forma sincera, entendendo o nosso passo a passo, respeitando o nosso tempo,
mas entendendo que é necessário crescer. Que enquanto a gente não cresce, tudo que está lá fora é igual criança na vitrine no shopping, né? É maravilhoso, né? A gente fica ali distraidinho, distraidinho, distraidinho. Mas a gente precisa crescer. E para crescer, a gente vai ter que sentar muitas vezes e olhar para esses cantinhos que estão aqui dentro e que só a gente sabe o que é necessário ser ajustado, arrumado, para que a gente não fique nesse movimento tão intenso de mostrar aquilo que nós ainda não somos para sermos aceitos na vida, na sociedade e diante dos olhos daqueles que achamos que estamos a amar. Então, que os bons espíritos possam nos inspirar e que a gente tenha força e coragem, né? Porque se não tiver coragem, a gente perde, né, essa força interna. Então, a potência da alma, a vontade ativa e a coragem ativa para a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? E ver o quanto é valoroso se amar. E quando a gente se ama, não tem para ninguém. Seria isso. Muito bom, Jane, muito bom. E vou dizer uma coisa para você. Vou ter que assistir depois de novo, com calma e dando aquelas pausas, sabe? Porque tanto conteúdo que você trouxe aqui interessante, tanta coisa para refletir, tanta linhas de diferentes de raciocínios dá para puxar. Daí eu já puxei já algumas palestras, alguns temas depois para desenvolver no futuro. Gostei muito, Jane. A gente ainda tem aqui 10 minutinhos e eu quero só... Tem tanta coisa para pontuar que dá para fazer, como a Jane falou, não é algumas horas, não, dá para fazer alguns dias. Mas eu quero falar aqui, rapidamente, sobre essa história do amanhã, como a Jane estava falando ainda há pouco, do caminhar ou da volta em círculo, tentando, que nem um cachorro dando volta, querendo morder o rabo, né? Muitas vezes a gente está assim, que nem um cachorro, gastando energia, só se cansa e fica ali, e não caminha para frente. Porque todos nós vamos caminhar para frente, mais cedo ou mais tarde, tem a ver com o futuro. São as tais aspirações e metas, como a Joana falou, como a Jane ressaltou aqui no livro Amor Imbatível Amor, os tais objetivos para viver, ou melhor dizendo, os objetivos elevados, principalmente para esse futuro. E aí a gente tem aquelas frases prontas assim, eu vou decidir meu futuro, sou eu que decido, eu vou plantar para colher, mas é uma coisa muito vaga ainda, porque parece que é no futuro, é um futuro distante, então eu não me relaciono muito bem, não sei muito bem o que é passado, estou mais no passado que no presente, muito pouco no futuro, e vive aqui e ali, um pouco ansioso, um pouco depressivo, e por aí vai. Dica, tá? Gosto das dicas para a gente colocar na prática. Vamos fazer o seguinte, vamos focar hoje nos nossos hábitos. Focar hoje nos nossos hábitos. O que isso tem a ver, Nelson? Me explica isso. Os nossos hábitos de hoje são o nosso futuro de amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Temos bons hábitos. Sim, temos bons hábitos, mas temos maus hábitos também. Então, essa história de plantio e colheita, dá uma observada aí, dá uma olhada nos teus hábitos hoje, em geral, e perceba aqueles maus hábitos, principalmente, que podem ser recolocados de uma outra forma, que podem ser transmutados, modificados. Adquira novos hábitos, bons hábitos, que com certeza amanhã vão ser o resultado de hoje, dessa prática, dessa permanência, dessa constância, dessa disciplina que a gente fala sempre. Portanto, é essencial a história do vigiai. O convite do vigiai é o convite do olhar para si. Como a Jane falou bastante hoje, nós vivemos distraídos. Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Vivemos distraídos, principalmente nessa história do amar a si próprio, do amor para si. Amar a si próprio é evoluir. Muita gente confunde com egoísmo. Não, porque eu tenho que amar o próximo só, não posso ser egoísta. Vamos entender. Amar o próximo como a ti mesmo. Precisamos nos amar primeiro para amar o próximo. Como é que, fazendo aqui uma analogia bem rasa, tá? Uma brincadeira.
Como é que eu quero ajudar o próximo e dar comida na boca dele se eu não como um prato de comida antes? Se eu não tiver o meu estômago forrado, ou energia o suficiente, eu não vou ter forças para levantar e ir na direção do irmão. Então eu preciso primeiro me alimentar antes de dar a comida para o próximo. É aquela história da quem anda de avião já escutou isso. Aquelas instruções no começo do avião. Se caírem as máscaras, coloque a sua primeiro para depois colocar na da criança, no amiguinho, no teu vizinho. Se você quiser botar no dele primeiro, você não vai nem conseguir botar no dele nem você. Vai ficar sem oxigênio, morre você e morre ele. Então o entendimento do amar a si próprio é essencial. O amor ao próximo é só uma consequência natural quando a gente vai entendendo o ensinamento do Cristo, que é o ensinamento da felicidade. Que felicidade é essa, Nelson? A felicidade é através do amor. É isso que ele nos ensina, nos ensinou e continua nos ensinando a sempre. O convite permanente do Cristo é o amor. Todos os caminhos nos levam a essa direção. Amar o próximo, amar a nós mesmos, amar a tudo e a todos. Não necessariamente a gente está falando do amor-sentimento, mas muitas vezes do amor-comportamento. Resumindo, qualquer forma, qualquer manifestação de amor é sempre muito bem-vinda, porque assim a gente vai desenvolvendo esse aprendizado. Todos nós necessitamos desse aprendizado. Quando eu falo de necessitamos, é querendo ou não querendo, precisamos. Mais cedo ou mais tarde, vamos chegar lá. Agora, dá para chegar mais rápido, dá para chegar mais devagar. Quem fizer um esforço vai aprendendo mais. Quando nós, principalmente, temos aquele camarada, aquela situação, aquele local que a gente não gosta muito, e normalmente eu odeio. Eu odeio a fulana, eu odeio aquilo. É muito fácil odiar e muito difícil amar. O odiar tá na ponta da língua, não precisa nem. Não fui com a cara já, pronto, já criei uma resistência, já tá para lá. Não gosto da fulana, por quê? Porque eu não fui com a cara dela. Pronto. Como é fácil odiar. E como é difícil lidar com as diferenças. Não precisa amar como você ama o teu cachorro, a tua mãe, o teu pai, o teu esposo, a tua esposa. Às vezes esposa é mais difícil ainda, né? Mas vamos colocar o amor de mãe, que é um amor mais sublime. Mas ainda assim, dá para fazer um esforço e se aproximar do próximo num sentido amoroso, que seja respeitando as diferenças, se calando muitas vezes, sendo paciente, sendo benevolente, sendo indulgente. Isso também é amar. E esse é o caminho que, cedo ou tarde, todos nós iremos aprender. Cabe a nós avançarmos mais rápido ou mais devagar nessa direção. Jane, já temos aqui, estamos chegando no final. Eu quero desde já te agradecer, imenso, adorei. Vou assistir depois, tá? Com certeza. No Rio de Janeiro, vamos marcar quando for aí. Com certeza vai ser uma alegria estar aí de novo com vocês. E estar pessoalmente, que é sempre bom, né? O nosso contato pessoal também, além da internet aqui. Mas que bom que nós temos a internet hoje para estarmos aqui trocando. Eu aqui na Ilha da Madeira e a Jane no Rio de Janeiro. Jane, te agradeço desde já e peço para você fazer suas considerações finais e depois fazer uma prece para o nosso encerramento. Pode ser? Somente agradecer, né? E dizer o quanto é importante a gente se predispor, mesmo diante das nossas limitações, a busca do conhecimento, a troca de experiências com companheiros que se dedicam ao alimento, né, constante das orientações, da literatura, que tanto nos aproxima de nós mesmos, né? Porque quando a gente vai lendo alguns conteúdos, a gente vai percebendo o quanto a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, o quanto na vida a gente vai despertando para atenções que até então a gente não tinha. Então, somente isso. E quando a gente estiver nas casas espíritas, né, buscar fazer esse movimento de troca de experiência com os nossos amigos, irmãos, e valorizar a oportunidade de estarmos juntos nessa encarnação. E não perder mais tempo, né, porque a gente já perdeu bastante. Então, a gente não pode mais perder tempo.
e é valorizar o tempo e as oportunidades que nos são concedidas em todos os sentidos. Seria isso, né? E aí, agora em maio, estaremos com a Joana fazendo o nosso seminário. Se você puder divulgar quando a gente for fazer o nosso encontro em maio, eu agradecerei, tá bom? O encontro espírita sobre Joana de Ângeles, a gente desenvolve lá na casa. Bom, vou agradecer imensamente. Então, agradecer sempre o carinho, o acolhimento e a oportunidade de trabalho. Eu que agradeço, Jana, mais uma vez. Você faz a oração para a gente encerrar? Com certeza, com certeza. Então, vamos lá colocar o nosso pensamento, né, em ação, buscando elevar junto às energias mais sublimes, para pedirmos juntos a Deus força, para que tenhamos coragem, Senhor, de trabalhar os nossos desafios, as nossas limitações nessa existência. Que mãos amigas possam estar sempre do nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, para que, através desse apoio, possamos sentir a força interna capaz, Senhor, de nos motivar a sermos melhores a cada dia. Por isso, agradecemos a esse espaço de luz, agradecemos a Joana de Ângeles e a todos os espíritos amigos, Senhor, que nos envolvem, nos estimulam através desses momentos de renovação e de iluminação de nossas consciências. Que Deus nos abençoe e estimule sempre o nosso companheiro Nelson para manter acesa esta chama de luz. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Jana, mais uma vez, obrigado pela presença. A todos os nossos amigos que estão aqui conosco, obrigado também pela presença. Repito a vocês, se tiver alguma pergunta a ser feita, eu sempre leio depois, tá? Com calma a gente lê o que vocês escreveram aí. Agradeço a presença de todos mais uma vez e volto a repetir o nosso programa Bate-Papo com João de Ângeles, no canal do Nossa Lar, tem lá uma playlist com vários outros programas, e também no canal do Nelson Tavares, que é o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares. Pessoal, chegou a nossa hora. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau.